Olá, sou Silmara Tarcani, síndica profissional, e venho através desse vídeo compartilhar um pouquinho com você sobre o trabalho de um síndico profissional dentro de um condomínio residencial, como que é o funcionamento, quais são as responsabilidades, o que difere de um síndico morador, enfim. Esse vídeo está dedicado completamente a explicar, a demonstrar quais são as responsabilidades, como que é a atuação do síndico profissional. Existe alguma diferença entre síndico morador e síndico profissional? Teoricamente, não há diferença, porque o síndico, seja ele morador ou profissional, ele obrigatoriamente tem que ser eleito em Assembleia Geral Ordinária, que o elege por um mandato não superior a 2 anos. Por quê? As convenções, normalmente algumas falam em 1 ano, mas o Código Civil fala que o síndico ele é eleito em Assembleia num período não superior a 2 anos, podendo reeleger-se. Então quer dizer que ele não pode ficar mais de 2 anos no cargo sem que passe por uma nova Assembleia que o eleja por um novo período de mais 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos. Ele pode ficar o tempo que ele quiser no cargo, desde que a cada 2 anos ou 1 ano, dependendo da convenção, ele passe por uma nova Assembleia e seja novamente eleito ao cargo. E o que acontece depois da eleição? Feita a eleição do síndico, agora a gente entra numa questão muito preocupante dentro dos condomínios, um cenário que nós encontramos o tempo inteiro ao ingressar com o nosso trabalho dentro dos condomínios, seja residencial ou comercial, é o fato do síndico eleito, síndico morador, síndico orgânico ou síndico condômino, não ter a clareza das suas responsabilidades dentro do condomínio. Isso é muito comum acontecer, porque no momento da Assembleia não haviam candidatos, mas precisava sim eleger alguém, e naquele momento, naquele impasse, ninguém quer, alguém foi lá e levantou a mão e falou: põe meu nome aí, tá bom, põe meu nome aí, eu vou ser síndico. Normalmente conta-se com a isenção da taxa condominial para poder colaborar ali com a contribuição desse síndico condômino, e nesse momento começa um dilema muito frequente dentro dos condomínios, e que isso futuramente traz um prejuízo muito grande para o condomínio pela falta do conhecimento da responsabilidade que esse síndico exerce ao assumir o cargo de síndico dentro de um condomínio. E qual é a responsabilidade do síndico? A responsabilidade do síndico, seja ele orgânico ou profissional, são as mesmas, como eu disse anteriormente. O síndico, ele representa legalmente um CNPJ, que é o CNPJ do condomínio. O condomínio é uma empresa que não gera lucros, paga-se contas. E para se manter toda essa estrutura funcionando de forma harmônica, é necessário que o síndico preste muita atenção na receita com relação às despesas, fazer toda a verificação contábil desse condomínio, prestar contas anualmente, uma vez por ano é de obrigação do síndico prestar contas e seguir a previsão orçamentária aprovada para aquele ano, para que não tenha aumentos durante o ano da taxa condominial por conta dessa falta de controle da previsão orçamentária. É claro que pode acontecer algum imprevisto durante o ano, mas isso tem que ser também trazido aos moradores, para que os moradores tenham conhecimento e possam juntos. O síndico, ele é o representante legal, ele é o líder, vamos dizer assim, mas abaixo dele nós temos aí vários acionistas que eu falo, que compõem esse condomínio, que são os condôminos. E são eles que pagam a taxa condominial, que supre as despesas mensais desse condomínio, as despesas ordinárias, que são as despesas de consumo fixo do condomínio. As extraordinárias são trazidas, são conversadas ali e aprovadas em assembleia para que sejam arrecadadas à parte.
Porém, isso é um fator muito importante, que mensalmente os moradores, os condôminos tenham acesso à prestação de contas, às despesas do condomínio, para que ninguém tenha uma surpresa no meio do caminho, porque isso daí acaba trazendo um mal-estar muito grande dentro do condomínio. Outro ponto também que é necessário ter muita observância mensal, esse acompanhamento mensal é com relação à inadimplência. Outro ponto que vemos nos condomínios é normalmente o síndico achar que isso é de responsabilidade do setor de cobrança da administradora e deixa para lá, eles resolvem, e quando vemos essa inadimplência aumentou, interferiu ali diretamente na previsão orçamentária e automaticamente distribuída entre as cotas condominiais das pessoas que pagam, dos adimplentes. Então é outro ponto que também nós vemos aí, é um ponto negativo, né? Do síndico achar que isso é problema da administradora, até entender que a responsabilidade do síndico também está nisso daí, que ao transferir poderes à administradora do condomínio para que ela possa fazer a parte contábil, a parte de cobrança de inadimplência, o síndico também tem a responsabilidade desse acompanhamento. Por quê? Porque a administradora, ela é um suporte ao síndico, ela não é responsável legal. E amanhã ou depois, quando esse índice de inadimplência aumentar muito, isso vai reverberar automaticamente na taxa condominial de todos. Outro ponto também que eu trago aqui, que a gente observa muito nos condomínios, a falta de regularidade dos obrigatórios. O que são os obrigatórios do condomínio? O AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é onde a gente verifica se o condomínio ele está preparado para eventuais, né, incidentes com relação à parte de incêndio, se o condomínio tem o seu AVCB, que não é simplesmente um papel, um documento, e sim efetivamente o conhecimento de como combater um princípio de incêndio. Limpeza de caixa d'água, que isso aí é semestral, dedetização, desratização, recarga dos extintores, teste das mangueiras hidrostáticas, laudos obrigatórios, que é de para-raios. Então, tudo isso são questões obrigatórias que também, muitas vezes, o condomínio fica aí a desejar por entender, pelo desconhecimento do síndico, né? E não saber que ele também tem que se atentar a esses itens obrigatórios e que a falta deles pode gerar um grande prejuízo ao condomínio com relação à multa, porque hoje o Corpo de Bombeiro ele exerce o poder de fiscalização e multa. Então é outro ponto negativo que a gente encontra nos condomínios, é a falta de regularidade. Pois bem, após todo esse compartilhamento, eu imagino que você esteja se perguntando, tá, mas se acontecer tudo isso que ela relatou, isso não é responsabilidade do síndico? Sim, é responsabilidade do síndico, ele vai responder civil e criminal e tudo mais. Mas nós estamos falando do seu patrimônio, nós estamos falando da sua casa, nós estamos falando do seu sonho que um dia foi conquistado, a casa própria. E eu tenho certeza que como proprietária, como condômina, eu quero ver minha casa bem cuidada, a minha casa bem conservada, e isso eu não quero ver que a inexperiência ou a falta de conhecimento de uma pessoa até bem intencionada em fazer venha desvalorizar o meu patrimônio. É onde eu apresento a figura do profissional da área, o profissional síndico, para cuidar, para administrar o seu patrimônio. Não estou desmerecendo nenhum síndico orgânico, nenhum síndico morador, muito pelo contrário, conheço profissionais, conheço síndicos moradores muito bons, muito dedicados. Eu fui uma síndica condômina durante 10 anos, atuando aonde moro, dedicando o meu trabalho para a valorização do patrimônio de todos. Mas o síndico morador, ele tem a sua profissão cotidiana, ele não se especializou apenas em cuidar do patrimônio de todos. Ele tem sua função externa, onde ele vai ter que se dividir. Então é onde eu falo para os senhores, o olhar do síndico profissional, ele é um olhar mais atento, mais conciso, é um profissional que estará à disposição do condomínio permanentemente, no qual
observações, questões aí burocráticas certamente não passarão batidas e nem justificadas pela falta do conhecimento. Então aqui eu compartilho um pouquinho da minha experiência com vocês e faço votos que isso tenha contribuído bastante para que você possa fazer uma reflexão de ter um profissional atento ao seu condomínio, à administração, à manutenção, aos obrigatórios, às exigibilidades que um condomínio precisa para se manter regular